Fala galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos que a Europa está praticamente contra a parede, por isso que eles querem tanto esse acordo entre União Europeia e Mercosul. Isso ficou ainda mais claro depois das falas do Trump, onde o assunto taxação veio à tona novamente, onde a Europa será fortemente taxada, e por isso que eles precisam desse acordo com o Mercosul, meio que para tentar pelo menos diminuir o impacto. No vídeo de hoje veremos, tanto como foi no passado, o posicionamento de Trump em relação à Europa. Também veremos o quanto a Europa tem a perder atualmente com tudo isso. Veremos a atual crise da Alemanha e também veremos representantes da zona do euro falando tanto sobre as taxações de Trump como também sobre esse acordo entre União Europeia e Mercosul. É um vídeo extremamente completo e, como vocês me pediram, é um vídeo dublado. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. São várias fontes de países diferentes, deu muito trabalho a fazer. Então dê esse apoio aí, valeu! Antes de deixar a Escócia a caminho de Helsínquia para participar na primeira cimeira bilateral com Vladimir Putin, Donald Trump disse numa entrevista ao canal de televisão CBS que a União Europeia é um dos inimigos dos Estados Unidos por causa das posições que assume na área do comércio. Penso que temos muitos inimigos. A União Europeia é um inimigo por causa do que nos tem feito no comércio. Em princípio, não pensaríamos na União Europeia, mas eles são um inimigo. A Rússia é um inimigo em muitos aspectos. A China é um inimigo económico, sem dúvida que é inimigo. Donald Trump acrescentou que estes países têm-se aproveitado dos Estados Unidos. As declarações do presidente norte-americano tiveram resposta quase imediata. Na sua conta do Twitter, o presidente do Conselho Europeu escreveu que a América e a União Europeia são os melhores amigos e que quem disser que são inimigos está a espalhar notícias falsas. Esta segunda-feira, Tusk apelou aos presidentes dos Estados Unidos, da Rússia e da China para cooperarem com a Europa para que se possa evitar uma guerra comercial. Retomamos o controle. O que a vitória de Trump significa para a economia europeia? Com PIB de quase 28 trilhões de dólares, os EUA lideram a economia global. Mudanças na política dos Estados Unidos afetam além fronteiras e influenciam o futuro da Europa. Donald Trump defende uma política comercial protecionista. No mandato, taxou o aço europeu e impôs altas multas a produtos chineses. Em seu segundo mandato, ele pretende manter essa política. Prevê multas de 60% para a China, 100% carros do México, 10%, 20% outros países. A curto prazo, isso pode beneficiar a economia dos Estados Unidos. É improvável que as multas beneficiem a economia dos EUA a longo prazo. A política de multas de Trump pode afetar além dos EUA. Se a China sofrer multas, isso pode ter consequências indiretas para a Europa. Os EUA são o principal parceiro comercial da Alemanha e o segundo da Áustria. Cerca de 7% das exportações austríacas vão direto para os EUA, muitas via Alemanha. A Alemanha pode perder até 180 bilhões de euros no PIB em 4 anos. Com as tarifas anunciadas, Trump poderia pressionar bastante a Europa. Acho que ele só fará isso se for vantajoso para a economia americana, entre aspas. Se os Estados Unidos se beneficiarem, mesmo que a curto prazo, ele vai fazer. Mas ele vai avaliar a situação com a Europa em outras áreas antes de decidir. Para nós na Europa, isso significa agir e defender claramente nossos interesses. Por que a economia alemã está em crise? Isso pode parecer exagero, já que a Alemanha é o coração econômico da Europa há mais de 60 anos. O país tem uma das maiores economias do mundo e é o terceiro maior exportador, atrás de EUA e China. Mas atualmente, a Alemanha enfrenta uma de suas maiores crises econômicas desde a reunificação em 1990. Para entender a gravidade da situação, considere o seguinte: em 6 de novembro de 2024, o governo alemão caiu após o FDP romper com o SPD por uma disputa orçamentária. Quando Scholz demitiu o ministro das Finanças do FDP, o partido passou para a oposição. Isso deixou a Alemanha com um frágil governo minoritário de 2 partidos, SPD e Verdes. Sem maioria no parlamento, eleições antecipadas são quase certas, mas há uma reviravolta.
Enquanto a oposição exige um voto de desconfiança, o governo diz não poder realizar eleições por falta de papel no país. É isso mesmo. A potência econômica alemã pode não ter papel suficiente para imprimir cédulas eleitorais. Como a economia mais forte da Europa passou de milagre a circo? A resposta curta: décadas de planejamento central, política monetária imprudente e arrogância ideológica. Primeiro, veja a política energética da Alemanha. Por anos fechou usinas nucleares por renováveis e gás russo, apostando numa agenda política em vez do mercado. Quando a Rússia cortou o gás após invadir a Ucrânia, a Alemanha ficou com custos de energia altos, prejudicando sua indústria. Empresas como a Volkswagen estão reduzindo ou movendo produção para o exterior só para sobreviver, mas a situação piora. Enquanto a Alemanha prejudicava seu setor energético, o BCE inundava o mercado com crédito barato. O resultado? Uma bolha gigante que inflou toda a economia alemã. Empresas atraídas por juros baixos fizeram investimentos insustentáveis. Agora, com juros em alta, a bolha estoura. E quem se beneficiou disso? Os mais próximos da impressora de dinheiro. Bancos, corporações e membros do governo. Eles lucraram enquanto alemães comuns enfrentaram custos disparados de comida, combustível e moradia com a inflação. É um caso clássico do efeito Cantillon. As elites ganham e todos os outros pagam o preço. Bem, como economista, posso dizer que as tarifas prejudicam os consumidores, principalmente os de baixa renda. As tarifas reduzem o crescimento econômico e a renda disponível de todos, afetando mais os de baixa renda. Espero que a União Europeia trabalhe com a nova administração do EUA para evitar tarifas e garantir que o comércio continue fluindo e que sigamos cooperando em todas as dimensões, política, social e econômica, com os Estados Unidos. Obrigado. O impacto na economia alemã é muito positivo, como se vê nas reações positivas do setor político e empresarial. A relação comercial entre a economia alemã e os países do Mercosul já é muito intensa, mas certamente crescerá e prosperará ainda mais se o impulso do acordo do Mercosul para reduzir tarifas for de fato implementado. E é exatamente isso que está em pauta agora. Assinamos o acordo e agora tudo depende de uma ratificação rápida e decisiva. Então, o vídeo deixou claro que a Europa está extremamente pressionada e por isso que eles precisam tanto desse acordo entre União Europeia e Mercosul para diminuir os impactos das taxações dos Estados Unidos. A Alemanha era a principal porta-voz desse acordo entre União Europeia e Mercosul e nós vemos atualmente o porquê disso tudo. A Alemanha vive uma crise. E com essas taxações, a crise só tende a piorar ainda mais. Ou seja, a forma que os europeus acharam de diminuir esses impactos foi finalmente fazendo esse acordo entre União Europeia e Mercosul. Mesmo que para isso eles precisam passar por cima de países como a França, que é totalmente contra tudo isso. Ou seja, é tudo um jogo de xadrez extremamente interessante e por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal. E espero que vocês tenham gostado da dublagem, vocês estão pedindo bastante dublagem, então aqui está. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente o que vocês acharam sobre tudo isso e valeu!